Fala fera, vamos dar continuidade às aulas de biologia. Hoje o assunto em ecologia é cadeia e teia alimentar. Então a gente vai começar respondendo a questão da FUVEST, que diz o seguinte: um cogumelo, esse do tipo comestível que você está vendo aí, ele é cultivado no tronco de uma árvore e faz a nutrição a partir das moléculas orgânicas componentes da madeira. Então o que a banca quer saber é o seguinte: uma pessoa, ao comer o fungo, ela vai estar se comportando como um produtor, um consumidor ou um decompositor? O que o Fera PPTM tem que se ligar é que o indivíduo que produz o próprio alimento, quer seja por quimiossíntese, quer seja por fotossíntese, ele recebe o nome. Ele é um produtor. Pode ser do reino Monera, pode ser do reino Protista, pode ser do reino Plant. Então a gente vai eliminar a letra A, porque não é isso que o enunciado está cobrando. Quando o indivíduo se alimenta desse produtor, presta atenção, ele também tem um nome. Ele é o consumidor de primeira ordem, ou consumidor primário, que não produz o seu próprio alimento. Geralmente é um herbívoro, tá, gente? Ah, Amaral, eu não sei a relação do tipo de consumidor com a alimentação que ele desenvolve. Olha o resumo aí no quadro. A próxima alternativa que a gente vai eliminar é a letra B. Por que é a letra B? Porque nesta ocasião o consumidor primário é o cogumelo. Tudo bem? Presta atenção, porque quando o indivíduo ele decompõe a matéria orgânica, ele faz a reciclagem do nutriente, ele tem um nome. A gente chama esse cara de decompositor. Pode ser bactérias, pode ser fungos. Então a gente tira a letra E, porque não é isso que é a resposta correta. Então a gente fica com duas alternativas. Meu Deus, eu vou chutar. Não vai chutar. Você vai lembrar de uma das nossas regras de responder questão, que é: identifique no enunciado elementos que podem te ajudar a responder corretamente a questão. Então veja, se o produtor é a planta, o fungo faz a nutrição a partir do produtor, ele é o consumidor primário. Veio uma pessoa, se alimentou do fungo, é o consumidor secundário, exatamente. Então o que você vai revisar na sua casa e estudar a partir da literatura é níveis tróficos e o fluxo de energia na cadeia alimentar. Tudo bem? Agora, como isso é cobrado no Enem? Diz pra mim. Vamos ver agora? Esta é uma questão do Enem 2011. Que ele te conta uma historinha e vai te perguntando o seguinte: por fim, nessa cadeia alimentar, o tigre e o abutre vão ocupar que posição no nível trófico? Então perceba, tudo começa com um produtor, que o homem se alimenta de um fruto que vem do produtor, então o homem é o consumidor primário. Pergunto, uma de nossas regras para responder a questão qual que é? Eliminar as absurdas. Então, tudo que começar como produtor está errado. Por quê? Porque o produtor é a planta, o consumidor primário é o homem. Então o tigre não está ocupando essa posição, tampouco o abutre. Se você eliminou ali o produtor, elimina também a letra D, né? Porque está errada, tão quanto. E aí veja, o homem serviu de alimento para o tigre e posteriormente serviu de alimento para o abutre. Se o homem é o consumidor primário, o tigre se alimentou dele, o tigre é que posição? Consumidor secundário. Então a letra B está errada. Amaral agora tem duas alternativas com consumidor secundário. Ótimo. Qual a resposta certa? Se o abutre se alimentou do tigre, que era o consumidor secundário, o abutre é o consumidor terciário, exatamente. Então o que é uma cadeia alimentar? É um fluxo de energia linear, certo? Tá aí o exemplo. E você vai buscar isso a partir dos seus estudos, ok? Agora, o que é uma teia alimentar? É aquilo que não tem um fluxo unidirecional, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui algas que podem ter vários tipos de consumidores primários. Eu vou usar aqui como exemplo o copépoda e uma lagosta. A seta, criatura, aponta para quem come, então presta atenção. Veio a sardinha e comeu
o copépoda. Mas a sardinha também pode se alimentar da lagosta. Sofreu um ataque, tá morrendo, vai cair uns pedaços ali do crustáceo e a sardinha se alimenta. Aí perceba, a lagosta também pode ser comida, predada por um peixe-leão. E ambos, a sardinha e o peixe-leão, pode ser predado por um tubarão. Percebeu que isso não está linear? O indivíduo está ocupando aí mais que um nível trófico. Ele pode ser consumidor secundário ou consumidor terciário. Então note, até alimentar isso, quando não tem um fluxo unidirecional, quando eu tenho esse tipo, né, de cadeia, de várias cadeias, eu chamo isso de teia alimentar. Certo? E aí, nessa teia alimentar aqui, eu já tenho um exemplo aqui de comunidade marinha que ocupa o plâncton, que ocupa o nécton. Amaral, não sei o que é isso. Revisa. Revisa, tá um resumo aí, mas revisa. Para terminar, a gente vai responder uma questão da Faculdade São Lucas, vestibular de medicina. Então vamos começar pela alternativa E, que diz o seguinte: inseto que serve de alimento para o sapo e o pássaro se encontra no primeiro nível trófico. Olha que absurdo. Fera, o primeiro nível trófico é sempre o produtor. Então esta alternativa está errada. Alternativa D, cobra é consumidor terciário e se encontra no quarto nível trófico. Olha aqui. Neste exemplo aqui, a cobra é o consumidor terciário, mas o nível trófico dela não é o quarto. Letra D também está errada. Sapo e o roedor servem de alimento para a cobra. Lembra lá? A seta aponta para quem come. Então tá certo. Essa alternativa até aí está certo. E são consumidores secundários. Não, o roedor aqui é consumidor primário. O sapo é consumidor secundário, mas ele está dizendo os dois são consumidores secundários. Alternativa errada. E aí, qual a resposta certa? É a letra A ou a letra B? Cuidado porque isso é um pega-ratão. Tem alternativas que parecem reais, parecem corretas, mas são falsas. Então, cobra, ao se alimentar do sapo, se encontra no terceiro nível trófico. Será que isso é verdade? Não. Por quê? Porque a cobra, quando se alimenta do sapo, não ocupa esse nível trófico. Olha aqui, cobra, sapo, que se alimentou do inseto, planta. Se a planta é o primeiro nível trófico, o inseto é o segundo, o sapo é o terceiro, a cobra é o quarto nível trófico. Entendeu? A resposta correta é a letra B. Bom, então esse é o resumo da ópera. É assim que o teu caderno tem que estar, certo? A carta na manga de hoje vai para o professor Samuel Cunha. Vai lá no canal dele no YouTube. Se você tiver dúvidas sobre essa aula, revisa lá na playlist de Ecologia. Todos os nossos materiais são enviados para o e-mail da Biolândia, certo? Então, utilize isso aí como log, a senha está aí e você vai receber o conteúdo. Lembra lá, aula dada, aula estudada hoje.